Quando olhamos para o estado do mundo, pode parecer que tudo acontece sem nenhuma ordem. No entanto, essa perspectiva entra em choque com o idealismo que todos temos dentro de nós. Isso muitas vezes nos faz sentir impotentes, como se fossemos meros espectadores na grande peça da vida. Mas será que é assim mesmo? Se formos mais a fundo, descobrimos uma narrativa diferente, sugerindo uma conexão mais profunda entre causa e efeito. Em vez de atribuirmos os problemas do mundo ao acaso, podemos ver um padrão na violação das leis naturais. Essas leis, como fios invisíveis no tecido da realidade, governam a essência da nossa existência. Elas guiam o cosmos firmemente, ditando o fluxo dos eventos. Compreender e alinhar-se a essas leis é como encontrar uma chave para a clareza em meio à confusão. Isso não significa controlar o universo, mas harmonizar-se com a sinfonia da criação. Nossas condições atuais não são acidentes, mas resultados das escolhas que fazemos em relação a esses princípios universais. Precisamos entender que muitos dos nossos problemas surgem da falta de planejamento e da perda do nosso senso de certo e errado. Uma civilização deveria ser um farol de progresso, melhorando a experiência humana coletiva. No entanto, ao nos perdermos em ambições e competições, a integridade pessoal pode se perder. Ficamos focados em ganhos individuais, numa busca incessante por sucesso que muitas vezes esquece o bem-estar de todos. Esquecemos que o verdadeiro legado de uma civilização não está em suas conquistas materiais, mas na sua capacidade de nutrir e elevar cada indivíduo. A jornada para descobrir quem somos começa ao reacender o espírito de integridade pessoal, reconhecendo nossa interconexão e permanecendo unidos como guardiões de um propósito maior. Esses são os sinais de uma civilização que prospera com base no bem-estar coletivo. Ao integrar nossas ambições individuais no tecido de uma sociedade harmoniosa, damos passos para entender não apenas nossa própria identidade, mas também a do mundo que habitamos. Certamente, vou te contar um pouco sobre como eu vejo essa questão da percepção do mundo caótico versus o idealismo interno e a narrativa de conexão entre causa e efeito, tudo de uma maneira bem pessoal e direta. Sabe, tem dias em que eu acordo com aquela sensação de desordem, de que o mundo está um verdadeiro caos. Parece que, onde quer que eu olhe, só vejo problemas, conflitos e uma sensação de impotência que me consome. É como se a vida estivesse fora de controle e a gente fosse apenas espectadores desse espetáculo desordenado. Nessas horas, me pego pensando no quanto é difícil manter um idealismo interno, aquela vontade de encontrar significado e propósito em meio a tanta confusão. Mas, mesmo nesses momentos, eu tento me lembrar que existe um contraste muito forte entre essa sensação de desordem e o meu idealismo pessoal. Acredito que, apesar de tudo, é possível buscar um significado maior, uma espécie de ordem interna que nos ajude a navegar por esse mar revolto. Esse idealismo interno, essa busca por algo mais elevado, é o que me mantém de pé, é o que me faz acreditar que, mesmo em meio ao caos, ainda podemos encontrar um propósito e fazer a diferença. E aí entra a questão da narrativa de conexão entre causa e efeito. Já reparou como nossas ações têm consequências? Às vezes, a gente nem percebe, mas tudo o que fazemos acaba gerando algum tipo de impacto. Eu gosto de pensar nessa ideia de padrões, sabe? Como se existisse uma lógica por trás das coisas, uma espécie de ordem natural que a gente precisa reconhecer. Quando violamos essas leis naturais, quando agimos sem pensar nas consequências, acabamos contribuindo para o caos que tanto nos incomoda. Por isso, para mim, é fundamental reconhecer essas conexões, entender que tudo está interligado. Cada escolha que faço, cada ação que tomo, pode ter um impacto maior do que eu imagino. E isso me leva a pensar na importância de agir de forma consciente, de estar sempre atento às consequências dos meus atos. Não é fácil, claro, mas acredito que essa é uma maneira de contribuir para uma realidade mais harmoniosa. Além disso, quando a gente começa a perceber essas conexões, a entender os padrões que regem a vida, fica mais fácil encontrar clareza em meio ao caos. É como se, ao alinharmos nossas ações com essas leis naturais, conseguíssemos ver as coisas com mais nitidez, entender melhor o nosso papel no mundo. E isso, por si só, já é um grande passo rumo a uma vida mais significativa e plena. A vida é realmente complexa, mas acredito que, ao buscarmos esse alinhamento com as leis naturais, conseguimos encontrar uma espécie de ordem em meio ao caos. E isso me leva a pensar na responsabilidade pessoal e coletiva. Muitas vezes, os problemas que enfrentamos são resultado da falta de planejamento e moralidade. A falta de integridade pessoal e de preocupação com o bem-estar coletivo acaba gerando consequências desastrosas.
Eu tento, sempre que possível, agir com integridade, fazer a minha parte para contribuir para o bem-estar coletivo. Sei que não sou perfeito, mas acredito que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar. É como se, ao nos alinharmos com esses princípios, conseguíssemos criar uma espécie de corrente positiva, capaz de transformar a realidade ao nosso redor. E, no fim das contas, essa busca por integridade e responsabilidade é o que nos ajuda a encontrar um propósito maior. Ao entendermos nosso papel no mundo, ao reconhecermos a importância das nossas ações, conseguimos não só contribuir para uma realidade mais harmoniosa, mas também encontrar um sentido maior para nossa própria existência. E isso, para mim, é o que realmente importa. Olhando para a questão das leis naturais e a ordem cósmica, fico fascinado com a ideia de que existem regras universais que governam a realidade. É algo que vai além das leis humanas, sabe? É como se o cosmos tivesse suas próprias diretrizes, e a gente, ao se alinhar com elas, conseguisse encontrar uma clareza que muitas vezes parece fora do nosso alcance. Essas leis naturais não são rígidas no sentido humano de leis, mas são princípios que mantêm a harmonia e o equilíbrio do universo. E, ao nos alinharmos com esses princípios, parece que tudo começa a fazer mais sentido. Pelo menos, essa é a minha percepção. Quando agimos de acordo com essas leis, encontramos uma espécie de paz interior, uma harmonia que nos permite navegar pelas dificuldades com mais serenidade. Agora, a responsabilidade pessoal e coletiva é um ponto que não dá para ignorar. Quantas vezes a gente vê problemas surgindo por falta de planejamento, moralidade ou até mesmo uma certa negligência? A falta de integridade pessoal acaba afetando não só a nossa vida, mas também a do coletivo. É aquela história de que um pequeno gesto, uma pequena ação, pode desencadear uma série de consequências. Eu tento, dentro do possível, agir com essa consciência. Não é uma tarefa fácil, exige uma reflexão constante sobre nossas escolhas e suas possíveis repercussões. Mas acredito que, ao fazermos isso, estamos contribuindo para um mundo melhor, mais justo e equilibrado. A integridade pessoal, para mim, é uma espécie de bússola moral que nos guia em direção ao bem-estar coletivo. E aí vem a questão do legado de uma civilização. Muitas vezes, a gente vê um foco exagerado nas conquistas materiais, no acúmulo de bens, e esquecemos da nutrição e elevação individual. Uma civilização que se preocupa apenas com o material acaba se perdendo, se desconectando do verdadeiro propósito. Eu gosto de pensar na civilização como um farol de progresso e humanidade, algo que deve inspirar e elevar cada indivíduo. Quando a gente se concentra apenas no material, acabamos criando uma sociedade vazia, sem propósito. Mas, ao focarmos na elevação individual, na busca por um significado maior, conseguimos criar uma civilização que realmente faz a diferença, que deixa um legado positivo para as futuras gerações. É uma questão de equilíbrio, de encontrar um meio-termo entre o material e o espiritual. Na minha jornada de autoconhecimento, percebo cada vez mais a importância de descobrir nossa identidade e propósito. Não é uma tarefa simples, é um processo contínuo de reflexão e aprendizado. Mas é fundamental para entender nosso papel no mundo e o impacto que podemos ter. Cada um de nós tem um propósito individual, algo que, quando descoberto, pode transformar não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. E isso me leva a refletir sobre o medo. O medo é uma emoção mal compreendida, muitas vezes vista como algo negativo. Mas acredito que o medo, quando encarado de frente, pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a superação pessoal. Ele nos força a sair da zona de conforto, a enfrentar nossos desafios com coragem e determinação. Superar o medo através da responsabilidade pessoal é um processo libertador. É como se, ao assumirmos a responsabilidade por nossas ações, conseguíssemos transformar o medo em força, em uma energia positiva que nos impulsiona para a frente. É um princípio fundamental da existência, essa ideia de unidade e interconexão de todas as coisas. Estamos todos interligados, e nossas ações têm um impacto muito maior do que imaginamos. Essa interconexão nos leva a buscar a ascensão à virtude e à purificação pessoal. Não estou falando de uma purificação apenas física, mas que abrange também nossas emoções e intelecto. É um processo contínuo de alinhamento com as leis universais, de práticas ancestrais que nos ajudam a encontrar harmonia interior e clareza de propósito. Quando pensamos na importância das leis e ética, é impossível não lembrar do Código de Hammurabi, um exemplo clássico de como as leis humanas e cósmicas podem formar a base de uma sociedade justa e equilibrada. Essas leis, quando respeitadas, criam uma realidade onde a justiça e a integridade prevalecem.
A sabedoria eterna, contrastada com a ambição humana, é outra reflexão profunda. As leis naturais são inflexíveis diante da nossa ambição desmedida. A verdadeira grandeza não está no acúmulo de poder ou bens materiais, mas na autenticidade e no domínio de si mesmo. É esse autoconhecimento, essa busca por autenticidade, que nos leva a uma existência verdadeiramente significativa. Pensando no futuro, acredito em uma visão de um futuro harmonioso, onde a integridade e a eliminação de falsos valores são fundamentais. É uma esperança na transformação da ignorância em sabedoria, na criação de uma sociedade que valoriza o bem-estar coletivo acima de tudo. E, claro, é importante refletir sobre nossos erros passados e corrigir o rumo. Alinhar-nos com princípios eternos é essencial para construir um futuro melhor. É um chamado para ação e reflexão, uma oportunidade de nos engajarmos em uma jornada de crescimento e transformação. Então, vamos juntos nessa caminhada, buscando sempre o melhor de nós mesmos e contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso. Vamos finalizar com uma reflexão poderosa. Como podemos aplicar tudo isso em nossas vidas diárias? Pense nisso. Como nossas escolhas, grandes e pequenas, moldam a realidade ao nosso redor? Já parou para refletir sobre como suas ações contribuem para o bem-estar coletivo, para a harmonia que tanto buscamos? Imagina só, e se, ao invés de nos deixarmos levar pelos medos e incertezas, começássemos a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento, como um trampolim para nos alinharmos com as leis universais? Como seria nossa vida se adotássemos essa visão? Aliás, que tal praticar um exercício simples hoje? Reserve alguns minutos do seu dia para meditar sobre suas escolhas recentes. Pergunte-se: elas estão em harmonia com os princípios que discutimos aqui? Quais ações você pode tomar amanhã para se alinhar ainda mais com essas leis naturais? E falando em ações, que tal compartilhar nos comentários uma experiência em que você se sentiu verdadeiramente conectado com o universo? Pode ser algo pequeno, mas que tenha tido um impacto significativo em sua vida. Vamos construir uma rede de apoio e aprendizado mútuo, onde cada um de nós contribui com sua visão e experiência. E, por último, uma provocação. O que você acha que aconteceria se todos nós, como sociedade, começássemos a viver de acordo com esses princípios universais? Quais seriam as transformações mais notáveis que veríamos ao nosso redor? Pense nisso e nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a jornada para a compreensão e o alinhamento com as leis universais é contínua e profunda, mas cada passo que damos nos aproxima de uma vida mais plena e harmoniosa. Até logo, e continue explorando o universo dentro e fora de você.